Além disso, né, Larissa, a gente tem a discussão sobre essa responsabilidade fiscal e, além disso, o governo Lula se reúne hoje com entidades classistas dos servidores federais que cobram reajuste para 2024. Era uma promessa do presidente da República, o reajuste. A gente sabe como ficou a situação dos servidores durante o governo de Jair Bolsonaro, né, pedindo ali reajuste que não saiu na prática. E agora, o que acontece? E é mais um detalhe no meio de tantos que, querendo ou não, reflete no orçamento do país e automaticamente se vão ou não cumprir essa meta fiscal. A gente fala tanto dessa meta fiscal, que seria um déficit zero, ou seja, que o governo se comprometeu e se comprometeu via legislação, uma legislação aprovada, que a partir do ano que vem não iria gastar mais do que arrecada. Qual que é o problema agora? O governo não quer cortar nenhum tipo de investimento, em especial no PAC, por exemplo, que é um grande programa que o Palácio do Planalto vê para alavancar de vez a economia do país e a imagem também do governo diante da sociedade depois de um ano de governo. Mas o detalhe Haddad vem lutando para que consiga cumprir com essa meta. Qual que é essa meta? Não gastar mais do que arrecada. Se o governo não quer parar de gastar, como cumprir com essa meta? Aumentando o tanto que se arrecada, aumentando o valor, o dinheiro dentro dos cofres públicos. Por isso que a Haddad, todo dia quando aparece, como aconteceu hoje, vem falar pedindo para o Congresso Nacional aprovar medidas que buscam fazer com que o governo arrecade mais. E no meio disso tudo, vem o funcionalismo público pedindo aumento. Se o funcionalismo público conseguir esse aumento, vai ter mais gasto e aí continua esse problema de se arrecada mais ou se gasta mais, se consegue ficar e fechar essas contas todas. Sobre o funcionalismo, conversei com algumas pessoas ali do Ministério da Gestão, da Esther Dweck, que é o responsável por essas negociações, que vai sentar com esses funcionários hoje por volta das 14h. O que me pontuaram? Que esse ano já teve o aumento prometido de 9%, que para o ano que vem, no meio de toda essa bagunça orçamentária, não dá para ter mais promessa do que isso. Me disseram que tinham dito em 1% e que isso revoltou o funcionalismo público. Por isso, essa conversa de hoje, esses funcionários esperam uma proposta melhor. Mas não há uma grande expectativa vindo ali dos ministérios, porque a Haddad continua com esse desafio, digamos assim, de fazer com que o governo não aumente seus gastos, pelo contrário, que aumente a arrecadação. Por isso, esse pedido, mais uma vez, para o Congresso ajudar. Juliana, para terminar, a Haddad está no Palácio do Planalto, vai se reunir com alguns líderes, Lula, e com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, no decorrer desse dia, a gente vai ter novidades sobre essa questão da meta fiscal. Com certeza, porque são os dias finais, é a reta final da construção do orçamento para o ano que vem. Agora, Basília, a gente tem aí essa meta ou a possibilidade de revisão dessa meta e um impasse em o governo vai fazer essa revisão, vai admitir essa revisão, é o Congresso que vai colocar isso ali no documento do orçamento. Como é que estão essas conversas? Se o Congresso aprovar essas correções da arrecadação e também de chamada de justiça tributária do país, Haddad vai alcançar o seu objetivo de propor meta zero, né, o déficit zero em 2024. Então, por isso que ele reforça o discurso e se apela ao Congresso para que as medidas de aumento da arrecadação, então é muito simples, é colocar dinheiro onde hoje não tem para que o governo possa se comprometer com esse déficit zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada em 2024, não ficar no vermelho. Então, se saírem essas medidas da arrecadação, se o Congresso aprovar, e aí vale o destaque para todo o esforço, tanto da classe política quanto econômica, nessa articulação ali dos votos no Congresso, se isso acontecer, Haddad compreende que o Brasil poderá realmente ter este déficit zero em 2024. Tem algumas lideranças do PT que afirmam, se o Congresso aprovar alguma coisa dessas medidas arrecadatórias, se ainda assim o país não conseguir zerar a meta, pelo menos diminui o déficit fiscal para 2024. Toda hora é hora para pedir dinheiro, né? Aqui no Congresso, na Esplanada, não importa o prédio público, a gente sempre vê aí de prefeitos a servidores públicos passando com o seu pires na mão. A gente está no fim do ano, então sempre se encontra um motivo para pedir mais dinheiro. O fim do ano, no entanto, tem uma questão sazonal, que é a corrida aí, tanto de prefeituras quanto das classes de funcionalismo público aqui
aqui em Brasília, né, aqui no país, na verdade, para garantir o descongelamento de alguns recursos que foram contingenciados ao longo do ano. Então, é agora, final de 2023, se gastar, gastou, para conseguir esse descontingenciamento das contas públicas. Então, por isso que é um momento importante que a gente vê o governo, por meio do seu ministro da Fazenda, fazendo apelos, sucessivos apelos ao Congresso para aprovação destas medidas que vão ampliar a base de arrecadação do país e, ao mesmo tempo, ele está sendo muito pressionado pelas próprias pastas, os seus próprios ministros e também pelos servidores públicos. Hoje, entre essas reuniões que o Haddad vai ter lá no Planalto, que a agenda aqui só atualiza, só enche mais, tem expectativa de encontro do Haddad, Lula e também dos ministros da Defesa, José Múcio, e do Itamaraty, Mauro Vieira. E o assunto é o de sempre. Como que a Fazenda pode liberar recursos, gerir esses recursos, claro, lado a lado ali com planejamento, para suprir estas duas pastas agora no finalzinho do ano e em 2024.